Vamos então dando continuidade à releitura da obra Crônicas de Além Túmulo, agora no capítulo 14, de título Um Séptico. Ainda não me encontro bastante desapegado desse mundo para que não me sentisse tentado a voltar a ele no dia que assinalou o meu desprendimento da carcaça de ossos. Se o 27 de outubro marcou o meu regresso no Reino das Sombras, que é a vida daí, o 5 de dezembro representou a minha volta ao país de claridades benditas, cujas portas de ouro são escancaradas pelas mãos poderosas da morte. Nessa noite, o ambiente do cemitério de São João Batista parecia sufocante. Havia um quê de mistérios, entre catacumbas silenciosas, que me enervava apesar da ausência dos nervos tangíveis no meu corpo estranho de espírito. Todavia, toquei as flores cariciosas que a saudade me levara, piedosa e compungidamente. O seu aroma penetrava o meu coração como um consolo brando, conduzindo-me num retrospecto maravilhoso, as minhas afeições comovidas que haviam ficado à distância. E foi entregue a essas cogitações, a que são levados os mortos quando penetram o mundo dos vivos, que vi acocorado sobre a terra um dos companheiros que me ficavam próximos ao bangalô subterrâneo com que fui mimoseado na terra carioca. "O senhor é o dono desses ossos que estão por aí apodrecendo?" interpelou-me. "Sim. E aqui vem a sua pergunta. Ora, é que me lembro do dia de sua chegada ao seu palacete subterrâneo. Recordo-me bem, apesar de sair pouco dessa toca para onde fui relegado há mais de 30 anos. O senhor se lembra? A urna funerária, portadora dos seus despojos, saiu solenemente da Academia de Letras. Altas personalidades da política dominante se fizeram representar nas suas exéquias e ouvi sentidos panegíricos pronunciados em sua homenagem. Muito trabalho tiveram as máquinas fotográficas na camaradagem dos homens da imprensa, e tudo fazia sobressair a importância do seu nome ilustre. Procurei aproximar-me de si e notei que as suas mãos, que tanto haviam acariciado os espadim acadêmico, estavam inermes e que os seus miolos, que tanto haviam vibrado, tentando aprofundar os problemas humanos, estavam reduzidos a um punhado de massa informe, onde apenas os vermes encontrariam algo de útil. Entretanto, embora as homenagens, as honrarias, a celebridade, o senhor veio humildemente repousar entre as tíbias e os úmeros daqueles que o antecederam na jornada da morte. Lembra-se o senhor de tudo isso? Não me lembro bem. Tinha o meu espírito perturbado pelas dores e emoções sucessivas. Pois eu me lembro de tudo. Daqui quase nunca me afasto, como um olho de Argos avivando a memória dos meus vizinhos. O senhor conhece as criptas de Palermo? Não. Pois nessa cidade os monges um dia, conjugando a piedade com o interesse, inventaram um cemitério bizarro. Os mortos eram mumificados e não baixavam à sepultura. Prosseguiam de pé a sua jornada de silêncio e de nudez espantosa. Milhares de esqueletos ali ficaram em marcha, vestidos ao seu tempo, segundo seus gostos e opiniões. Muito rumor causou essa parada de caveiras e de canelas, até que um dia um inspetor da higiene, visitando essa casa de sombras da vida e enojado com a presença dos ratos que roíam displicentemente as costelas dos
traspassados ricos e ilustres que se davam ao gosto de comprar ali um lugar de descanso, mandou cerrar-lhe as portas pelo ministro Crispe, em 1888. Ora bem, eu sou uma espécie dos defuntos de Palermo. Aqui estou sempre de pé, apesar dos meus ossos estarem dissolvidos na terra, onde se encontraram com os ossos dos que foram meus inimigos. A vida é assim, disse-lhe eu, mas por que se dá o amigo a essa inglória tarefa na solidão em que se martiriza? Não teria vindo do orbe com bastante fé, ou com alguma credencial que o recomendasse a este mundo cujas fileiras agora integramos? Credenciais? Trouxe-me muitas, além da honorabilidade do velho político do Rio de Janeiro. Trazia as insígnias da minha fé católica apostólica romana. Morri com todos os sacramentos da Igreja. Porém, apesar das palavras sacramentais, da liturgia e das felicitações dos ísopes, não encontrei viva alma que me buscasse para o caminho do céu, ou mesmo do inferno. Na minha condição de defunto incompreendido, procurei os templos católicos, que certamente estavam na obrigação de me esclarecer. Contudo, depressa me convenci da inutilidade do meu esforço. As igrejas estão cheias de mistificações. Se Jesus voltasse agora ao mundo, não poderia tomar um átomo de tempo pregando as virtudes cristãs na base luminosa da humildade. Teria de tomar, incontinenti, ao regressar a este mundo, um látego do fogo e trabalhar anos a fio no saneamento de sua casa. Os vendilhões estão muito multiplicados e a época não comporta mais o sermão da montanha. O que se faz necessário no tempo atual, no tocante a esse problema, é a creolina de que falava Guerra Junqueiro nas suas blasfêmias. Mas o irmão está muito cético. É preciso esperança e crença. Esperança e crença? Não acredito que elas salvem o mundo com essa geração de condenados. Parece que maldições infinitas perseguem a moderna civilização. Os homens falam de fé e de religião dentro do esnobismo e da elegância da época. A religião é para uso externo, perdendo-se o espírito nas materialidades do século. As criaturas parecem muito satisfeitas sob a tutela estranha do diabo. O nome de Deus, na atualidade, não deve ser evocado senão como máscara para que os enigmas do demônio sejam resolvidos. Não estamos nós aqui dentro da terra da Guanabara, paraíso dos turistas, cidade maravilhosa? Percorra o Senhor, ainda depois de morto, as grandes avenidas, as artérias gigantescas da capital e verá as crianças famintas, as mãos nauseantes dos leprosos, os rostos desfigurados e pálidos das mães sofredoras, enquanto o governo remodela os teatros, incentiva as orgias carnavalescas e multiplica regalos e distrações. Vá ver como o câncer devora os corpos enfermos no hospital da Gamboa, onde pelos morros para onde fugiu a miséria e o infortúnio, visite os hospícios e leprosários. Há de se convencer da inutilidade de todo o serviço em favor da esperança e da crença. Em matéria de religião, tente materializar-se e corra aos prédios elegantes e aos bangalôs adoráveis de Copacabana e do Leblon. Suba a Petrópolis e grite a verdade. O seu fantasma seria corrido a pedradas. Todos os homens sabem que hão de chocalhar os ossos como nós algum dia, mas um vinho diabólico envenenou no berço essa geração de infelizes e de descrentes. Por que o amigo não tenta o espiritismo? Essa doutrina representa hoje toda a nossa esperança. Já o fiz.
É verdade que não compareci em uma reunião de sabedores da doutrina, conhecedores do terreno que perquiriam, mas estive em uma assembleia de adeptos e procurei falar-lhes dos grandes problemas da existência das almas. Exprobrei os meus erros do passado, penitenciando-me das minhas culpas para escarmentá-los. Mostrei-lhes as vantagens da pátria do bem como base única para encontrarmos a senda da felicidade, relatando-lhes a verdade terrível, na qual me achei um dia, com os ossos confundidos com os ossos dos miseráveis. Todavia, um dos componentes da reunião interpelou-me a respeito das suas tricas domésticas, acrescentando uma pergunta quanto à marcha dos seus negócios. Desiludi-me. Não tentarei alguma coisa. Desde que temos vida depois da morte, prefiro esperar a hora do juízo final. Hora essa em que deverei buscar um outro mundo, porque com respeito à terra não quero chafurdar-me na sua lama. Por estranho paradoxo vivo, depois da morte serei adepto da congregação dos descrentes. Então, nada o convence? Nada. Ficarei aqui até a consumação dos evos. Se a mão do diabo não se lembrar de me arrancar dessa toca de ossos moídos e cinzas asquerosas, e quanto ao Senhor, não procure afastar-me dessa misantropia. Continue gritando para o mundo que lhe guarda os despojos, eu não farei. E o singular personagem recolheu-se à escuridão do seu canto imundo, enquanto pesava no meu espírito a certeza dolorosa da existência dessas almas vazias e incompreendidas na parada eterna dos túmulos silenciosos para onde os vivos levam de vez em quando as flores perfumadas da sua saudade e da sua afeição.